Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. A música de Aldir Blanc, eternizada por Elis Regina, parece ser a escolha perfeita para esse episódio da Mosca, que tem em seu cardápio uma sopa. Discutimos o papel dos presidentes diante das tragédias nacionais e internacionais e como por vezes é tão difícil para alguns entender o que um chefe de Estado deve fazer na representação do país. Tudo isso tendo como pano de fundo o luto nacional. Mas antes de começarmos, você já sabe, não fique aí moscando. Siga a Mosca para não perder nenhum novo episódio. Além disso, se tiver alguma dúvida ou sugestão, envie e-mail para amoscapodcast@gmail.com. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Olavo de Carvalho morreu. Logo após a veiculação da notícia, Bolsonaro lamentou a morte desse símbolo da direita. Disse o presidente, abre aspas, nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. Fecha aspas. É verdade que Olavo de Carvalho possui um papel de destaque recentemente. A direita brasileira, que desde a redemocratização nunca teve de fato um expoente com viabilidade eleitoral, se valeu dos dizeres dele para criar uma narrativa que ajudaram a eleger Bolsonaro em 2018. Logo, o presidente deve mesmo muito ao olavismo. Mas e o país? Será que todos os brasileiros compartilham com esse pensamento? Mas Olavo de Carvalho também não foi a única pessoa conhecida que faleceu recentemente. Poucos dias antes morreu Elza Soares, uma das maiores cantoras do país, que foi inclusive eleita a voz brasileira do milênio pela BBC e ocupava a 16ª posição da lista das 100 maiores vozes da música brasileira, elaborada pela revista Rolling Stone Brasil. Um ícone, ou se preferirem, um farol para milhões de brasileiros. E ela se juntou a outros tantos das mais diversas áreas que perderam suas vidas desde 2019. Nomes como Ricardo Boechat, Tarcísio Meira, Bete Carvalho, Eva Vilma, Nissete Bruno, Luiz Gustavo, Cristiana Lobo e o prefeito Bruno Covas. O próprio Aldir Blanc, que compôs o Bêbado e Equilibrista, canção citada na abertura desse episódio, faleceu recentemente. Todos com uma inegável relevância em sua área de atuação. E o que fez o presidente? Nada. Nenhuma nota de pesar, nenhuma bandeira a meio mastro. Bandeira essa que foi a meio mastro apenas em 2 ocasiões desde 1º de janeiro de 2019, pela morte do ex-vice-presidente Marco Maciel no ano passado e por Olavo de Carvalho agora. Assim, não se decretou nenhum dia de luta oficial no país por nenhuma outra autoridade, personalidade ou pela morte das mais de 600 mil vítimas da pandemia atual, pelas vítimas das chuvas em Minas e na Bahia recentemente, ou pelas vítimas de Brumadinho. Grandes tragédias nacionais. Portanto, fica evidente que o presidente se manifesta só quando lhe convém. Mas isso está de acordo com a ideia do cargo que ocupa? Vejamos. Vocês lembram que quase todo discurso de posse, diplomação ou vitória tem a clássica frase: serei o presidente de todos os brasileiros. Lembram disso? Bolsonaro fez essa promessa no dia de sua diplomação. A partir de 1º de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de brasileiros. Governarei em benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, idade ou religião. E não foi o único. Outros políticos repetem semelhante frase após a vitória em uma clara tentativa de união depois do pleito, sabendo que sua chegada ao cargo não agrada a todos. Bolsonaro, por exemplo, recebeu pouco mais de 57 milhões de votos em um universo de mais de 147 milhões de pessoas aptas a votar em 2018. Ou seja, o presidente recebeu pouco mais de 1/3 entre todos os eleitores e pouco mais da metade dos quase 116 milhões de eleitores que compareceram às urnas em outubro daquele ano. Assim, é natural que, uma vez eleito, ele queira reafirmar que governa para seus eleitores, mas também para os que votaram em seu adversário ou simplesmente anularam o voto.
Além disso, a ideia de chefia de Estado, que no Brasil está unida à de chefia de governo, parte do princípio que o presidente representa não apenas sua parte do eleitorado, mas toda a nação brasileira, falando em seu nome toda vez que discursa. Logo, quando ele opta por se manifestar sobre a morte de Olavo de Carvalho e silenciar sobre a morte de Elza Soares ou de outras personalidades, mesmo sobre aquelas que pessoalmente não lhe agradam, ele está descumprindo com esse papel de representar não apenas sua parcela do eleitorado, mas todos os brasileiros que governa. E se isso não fica muito claro em regimes presidencialistas como é o nosso, nas monarquias constitucionais bem estruturadas, essa percepção é bastante evidente. A Rainha Elizabeth II, por exemplo, tem um governo formado em seu nome, mas sua atuação evidencia quando ela fala pela nação britânica. Dessa forma, tendo uma atuação marcada pela isenção, quando Sua Majestade fala, ela representa a mesma parte do povo que não concorda com o governo de turno. Um exemplo recente foi quando ela, em um discurso televisionado, tratou da pandemia e pediu a seus súditos união diante do novo desafio. A ideia ali é que mesmo os que não gostavam de Boris Johnson pudessem se sentir representados pela fala da soberana. Da mesma forma, coube a seu pai, o rei Jorge VI, declarar guerra contra a Alemanha nazista. For the second time in the lives of most of us, we are at war. Tal episódio motivou inclusive um filme chamado O Discurso do Rei, que aborda não apenas essa ocasião, mas também a trajetória de Jorge VI para lidar com a sua gagueira. Vale assistir. No caso do presidencialismo, tal divisão entre assuntos de Estado e assuntos de governo não fica tão evidente. Não há como limitar com clareza quando um presidente fala em nome do país ou quando busca atender apenas o clamor de sua base aliada. Por essa razão, visando ser o mais isento possível em assuntos que causam comoção, é que os presidentes da República, via de regra, acabam por demonstrar o pesar da nação brasileira em todas as circunstâncias, para não deixar justamente transparecer se eles apoiam ou não tal pessoa. E podemos citar alguns casos em que isso ocorreu. A presidente Dilma Rousseff, por exemplo, declarou luto oficial de 3 dias após o acidente aéreo que vitimou Eduardo Campos em 2014. Naquela ocasião, ele seria um dos adversários dela na eleição daquele ano. E não ficou apenas nisso. Ela ainda fez um discurso lamentando o acidente. Em nome do governo brasileiro e do povo brasileiro, eu gostaria de dar os mais profundos pêsames à família do Eduardo Campos. Quer outro exemplo? Lula decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento de Dona Ruth Cardoso, esposa de FHC. Não é segredo para ninguém que depois de empossado, o petista passou a se referir ao governo FHC como a herança maldita. Não foram poucos os comentários que deixavam claro esse seu pensamento. Mesmo assim, quando a FHC perdeu a esposa, Lula o chamou de amigo na nota de pesar emitida pelo Palácio do Planalto. Por fim, Michel Temer também decretou o luto oficial de 3 dias pela morte de Dona Marisa Letícia, esposa de Lula. Se pensarmos bem, Temer passou a ser considerado um inimigo do petismo após o impeachment de Dilma em 2016. Ainda assim, ele não deixou de expressar o pesar pelo falecimento da ex-primeira-dama e chegou inclusive a fazer uma visita de condolências a Lula. Algo que Lula também fez quando cancelou sua agenda para estar presente no velório de Ruth Cardoso, anos antes. Além desses, outros inúmeros exemplos poderiam ser citados, e não apenas no campo dos falecimentos, como também na parte da diplomacia. O Itamaraty passou a demorar para cumprimentar líderes estrangeiros eleitos quando o resultado da eleição no exterior não agrada a Bolsonaro. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, por exemplo, foi eleito em 7 de novembro de 2020, mas Bolsonaro o parabenizou apenas em 15 de dezembro daquele ano. E Biden ainda foi cumprimentado. Quando Alberto Fernandes venceu Maurício Macri na Argentina, Bolsonaro declarou que os argentinos escolheram mal e afirmou que não parabenizaria o eleito. Lamento, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a Argentina escolheu mal. O senhor pretende parabenizar o Alberto Fernandes? Não pretendo parabenizá-lo. Logo, é perceptível que há uma confusão evidente entre o que é o desejo do presidente Bolsonaro e o que deveria ser o desejo do Brasil.
cabe ao chefe de governo, Bolsonaro, adotar políticas que atendam ao seu programa de governo, referendado por 57 milhões de eleitores no pleito de 2018. No entanto, cabe ao chefe de Estado, Bolsonaro, fazer valer a ideia de que ele fala em nome de todos os brasileiros, mesmo quando seu desejo pessoal não é atendido. Assim, quando Dilma falou de Eduardo Campos, seu adversário naquele ano, ou quando Temer manifestou o pesar pela morte da esposa de Lula, eles não atuavam ali como representantes de sua fatia da população ou do eleitorado, mas como porta-vozes de toda a nação brasileira, sobretudo aquela que desejava expressar seu pesar por Campos ou se solidarizar com Lula. O mesmo vale para o caso de Olavo de Carvalho e Elza Soares. Ainda que muitos gostem de Olavo de Carvalho e tenham direito de manifestar sua tristeza por seu falecimento, muitos também gostavam de Elza Soares e admiravam o trabalho da cantora, desejando assim que sua tristeza fosse expressa de alguma maneira. Não à toa, ao longo da história, símbolos foram criados como expressão desse pesar, razão pela qual, quando presidentes, governadores ou prefeitos decretam luta oficial, as bandeiras devem ser baixadas a meio mastro. Bolsonaro, no entanto, com 1/3 de seu mandato cumprido, segue preferindo falar e agradar apenas aos seus. Seu radicalismo é próprio de estados onde a figura do líder se confunde com a nação e com seus liderados. E ele não vai aprender. Voltar atrás é algo fora de cogitação na cabeça do ex-capitão. Resta saber se o povo concorda ou não com ele. A resposta virá em outubro. Por hoje é tudo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de seguir e indicar para seus amigos. A Mosca volta na semana que vem.